Vitriol, vitriol, vitriol. Visita interior terra rectificando invénias oculto lapidem. Visita o interior da terra e descobrirás e rectificarás a pedra oculta, as pedras ocultas, os cristais ocultos, as pérolas de sabedoria e os seus seres sutis. Descida ao interior da terra é polissémica, ou seja, tem diferentes significados, níveis e interpretações. Descida ao interior da terra física, seja nas grutas, seja nas caves, seja nas reentrâncias da terra. É a visita meditativa no nosso interior, e nomeadamente nas nossas memórias, em especial nas nossas casas. E é também a visita investigadora, garimpeira dos cristais da Terra, do que eles nos podem transmitir, de energias, de imagens, de ligações com os seres subtis da natureza. Gnomos, fadas, silfides, todas estas entidades subtis coexistem connosco na natureza. Esta visita do interior da Terra é algo essencial do século XXI, quando vivemos tanto tempo nas cidades e sem grande contacto com a natureza. Contudo, se estivermos conscientes da nossa unidade amorosa e sábia com a natureza, qualquer árvore, qualquer arbusto, qualquer flor que seja contemplada, religa-nos, reconecta-nos com a unidade perdida. Unidade em que a natureza e o ser humano falam e dialogam. Unidade que por vezes é captada ou sentida como música das esferas, quando o ser humano, nos campos, montes ou montanhas, ouve o canto das cigarras ou contempla a palpitação e cintilação das estrelas, o mesmo derramamento intenso de estrelas cadentes, como nas Perseidas e nas Leónidas, épocas do ano em que uma energia mais espiritual rasga a noite dos tempos e das mentes e introduz nelas energias de acordo com a aspiração de quem as contempla e que formula então os seus gritos de admiração ou as suas orações e apelos. Assim se une a terra e o céu. E é essa a essência da pedra cúbica, da pedra fundamental, a pedra que é trilhada pelos nossos pés, o caminho que é feito pelo caminhar, que se faz caminhando. E somos todos, neste aspecto, peregrinos, atravessando os vales das lágrimas e dos sofrimentos, das alegrias e das lutas, para chegar aos montes e montanhas e, eventualmente, ou de quando em quando, termos a percepção da montanha primordial, a montanha que nos mundos sutis liga a humanidade e a divindade, a terra e o céu, e que existe também dentro de nós, enquanto forças energéticas. E daí que o Monte Meru da tradição indiana, ou o Monte Kaf da tradição islâmica, ou o Monte Alborz da tradição persa, referem-se
a realidades do mundo espiritual, tanto exterior como interior. E a tradição espiritual de cada país tem ligação, está conectada com as outras tradições dos outros povos e comunga, portanto, de uma mesma tradição espiritual ou filosofia perene que une todos os povos e todas as tradições. E por isso, em Portugal, montanha mais alta é a montanha da Estrela, da Stella, ou ainda os Montes Hermínios, ligados com Hermes, divindade e mensageiro entre os homens e os deuses, de onde veio a palavra hermetismo, no sentido de uma arte de interpretação dos níveis subtis da natureza e do ser humano, de forma a religar a alma humana com o espírito e com a divindade. A tradição espiritual portuguesa é, sem dúvida, uma realidade existente desde há séculos e séculos. Não iremos sequer falar agora neste breve improviso nas épocas pré-históricas ou na passagem dos povos que antes da fundação de Portugal por aqui ergueram as suas litanias, as suas danças, as suas peregrinações e práticas espirituais, fossem eles os povos indo-europeus, seja já medieval da história, os celtas, os romanos, os visigóticos, e que deixaram na própria matriz que se tornaria depois fundamental na espiritualidade portuguesa, o cristianismo, as suas marcas, visíveis em muitas das práticas populares, no que são chamadas superstições, festividades, romarias, e que muitas vezes são continuações claras dos mesmos conhecimentos, das mesmas deidades que existiam nesses povos e nesses cultos. Mas focarmos mais desde a época em que Afonso Henriques faz o corte com a Galiza e se lança para o sul de Portugal, Itália, o Portugal que nós conhecemos e vivemos hoje, perdendo sem dúvida esse aspecto aquático e feminino da Galiza meiga e doce, e ganhando a exterioridade do mar, do oceano, do Algarve e da ligação que depois se tornará universalista com a expansão dos descobrimentos, feita sobre a bandeira da Ordem de Cristo e também, certamente, das outras ordens gnóstico-militares, uma ordem de Avis e de Santiago, e que projetaram o povo português para uma interação com os outros povos e os outros saberes, confluindo assim tudo isto para que no século XXI nós possamos ter uma dimensão espiritual em que as diversas tradições e religiões confluem para um conhecimento in loco, conhecimento prático de diversas práticas e doutrinas e ensinamentos. Mas, de facto, a matriz principal foi o cristianismo. E é no cristianismo que nós vamos encontrar, mais evidentemente, altas realizações espirituais e que não podem hoje ser postas de parte por uma exagerada acentuação dos aspectos negativos ou violentos do cristianismo, na sua versão católica romana, inquisitorial, provocou
em muitos seres há aspectos muito luminosos e positivos, e autores místicos cristãos são elos muito importantes da tradição espiritual portuguesa, ainda que certamente secundados ou apoiados e por vezes até suplantados por escritores que, pelo estudo e pela prática e pela graça, obtiveram também as suas compreensões e descobertas e realizações. A tradição espiritual portuguesa afirma-se então como uma comunhão com um corpo místico de espíritos que por aqui passaram e que encarnaram e que foram notáveis descobridores e pesquisadores, amantes da sabedoria e do amor e do espírito e da divindade, e que testemunharam pela ação, pela escrita, pelo êxtase, pelo ínstase, ou seja, vibraram em certos locais, em certas obras, que ainda hoje podem ser continuados e sentidos por nós. A tradição espiritual portuguesa é então uma tradição espiritual viva. Tradição espiritual viva que encontramos em pessoas, que encontramos em certos locais, mais viva, mais forte, em certos monumentos, em certas estátuas. Pois tudo no universo tem diversos níveis, e uma estátua aparentemente de pedra pode subitamente ou pode ter presente um ser ligado à energia e às forças que podem ser transmitidas a partir desse local ou dessa estátua. Assim, a comunhão com a natureza, com as montanhas, com os monumentos, com as pedras talhadas, com a simbólica do românico ou do gótico, ou mesmo das pastiches neomanuelinas, como a da regaleira, que tanta gente tem atraído e que tanta mitificação tem criado, são de facto veículos para um possível elevar das energias e para um abrir maior da capacidade de sentir e de ver espiritualmente, a partir dos símbolos e das analogias e das eventuais energias que estão presentes ou que, nesse momento, são erguidas pela invocação mágica dos que sabem corretamente visitar e retificar as pedras, ou o oculto das pedras, ou a energia sagrada e divina e os seres que estão nelas. A tradição espiritual portuguesa vive então desta interação constante que é realizada mais ou menos conscientemente entre os seres e a natureza viva, vegetativa, mas também a natureza viva e palpitante, monumental, e a natureza cultural. O grande livro, que é tanto o livro cósmico, em que cada vida é uma página, ou é também o livro da natureza, ou que é ainda também o livro escrito por portugueses e por seres que aqui transmitiram e partilharam a sua sabedoria e a sua realização. E temos então as bibliotecas como locais mágicos e sagrados, onde circula uma energia em potencial fortíssima e, na realidade, dependente de uma série de circunstâncias, nomeadamente a capacidade dos contempladores das obras ou dos seus leitores poderem verdadeiramente aprofundar a leitura e religar-se com as mensagens mais profundas que estão, ou com as novas descobertas, os novos aprofundamentos que podem ser feitos. Neste sentido, as bibliotecas são verdadeiros templos
E cada pessoa deveria ter a sua biblioteca amada, fornecida, corretamente, trabalhada, discutida, dialogada. Deste sentido também que o meu último livro, Da Alma ao Espírito, feito 33 capítulos, publicado neste ano de 2015, escrevi um intitulado Biblioterapia, onde transmiti algumas reflexões sobre a capacidade que os livros têm de nos harmonizar, de nos iluminar, de nos clarificar. E como cada um de nós deveria também contribuir e escrever algumas linhas, seja para um livro coletivo, seja para o seu próprio livro, seja apenas invisivelmente no livro, do que de melhor foi pensado e sentido e formulado em Portugal e na tradição espiritual portuguesa. É, portanto, sempre importante de considerarmos esta tradição e na nossa meditação fazermos a ligação com quem? Com os antepassados e com os espíritos de autores, escritores que mais sentimos e culminar com a invocação e saudação do Arcanjo de Portugal e que pode ser também passada através do anjo da guarda que todos nós temos, ainda que muitas vezes não tenhamos bem consciência nem experiência dele, mas que deve ser feito esse caminho de descoberta merecida através do esforço, da aspiração, da peregrinação, do ascetismo, da oração, do jejum, do esforço, até que ele se revele e nos possa, a partir daí, ser, de facto, uma presença viva que está em nós, ainda que, em geral, não consciencializada. Acima dele, referimos o Arcanjo de Portugal. O Arcanjo de Portugal como um ser com um amplo campo energético, psicológico e espiritual que pode banhar, ou que pode derramar-se, ou que pode enviar setas e forças, ou que pode comunicar através das estátuas ou através da visão com os portugueses e dando-lhes forças, fazendo-os sentir e compreender que existem estes níveis espirituais e que o Arcanjo de Portugal existe. E que a divindade pode ser comungada através destes níveis que nós referimos da tradição espiritual portuguesa, são passados os guias e mestres, os anjos e os arcanjos. Om Amen Yom. Então, importante fazermos uma prática diária que nos permita aprofundar e entrar mais dentro de nós próprios e recebermos as subtis visitações e imagens dos mundos espirituais e subtis que nos abençoam e que nos inspiram para cada dia e que nos fazem avançar no labirinto da compreensão deste cosmos e das suas subtis energias e forças. Visitar o interior da Terra é também abrir as janelas para o céu, para o mundo espiritual e saibamos então fazer esta prática diária, seja de noite quando acordamos, seja ao adormecermos antes, seja de manhã, em que através da nossa calma estabilização física e psíquica e dos 5 sentidos, vamos respirando e aspirando à comunhão com a tradição espiritual portuguesa, podendo usar até algumas orações e palavras que foram utilizadas por alguns seres dessa tradição espiritual portuguesa
e que nós tivemos e temos nos seus livros várias dessas orações e sinais, desde os transmitidos por Santo António, ou por Diogo Monteiro na sua arte de orar, ou por Sebastião Toscano na sua teologia mística, ou por Francisco Sousa Tavares nas suas obras do século XVI de alta espiritualidade, para chegarmos aos nossos dias com escritores como Leonardo Coimbra, como Fernando Pessoa, de grande capacidade espiritual e que deixaram também vários textos e várias orações. Talvez a mais simples, mais direta, possa até ser a que nasceu em Fátima, seja proveniente de anjos, de mestres, de extraterrestres, de Nossa Senhora, do inconsciente das próprias crianças, e sejamos tolerantes e abertos a todas as possíveis interpretações, até termos a nossa experiência, nosso conhecimento, podemos depois partilhar ou não com os outros, conforme sentirmos. E que diz: meu Deus, eu creio-os, adoro, espero e amo-os. Ou ainda, se nós quisermos passar para além da palavra Deus, tão conectada apenas com o Pai, para a divindade, diremos apenas: ó divindade, venha nascer mais em mim. E vamos assim, abrindo-nos mais pelo coração, pelo olho espiritual e pelo cimo da cabeça, às energias que, através da tradição espiritual portuguesa, seja ela apenas no ambiente de Portugal, seja ela através do corpo subtil do seu arcanjo, seja ela através das bênçãos dos nossos antepassados ou dos seres que mais gostamos, nos permitem receber e sintonizar e estar em vibração mais elevada. Possa então a tradição espiritual portuguesa florescer nestes tempos em que, por vezes, são expendidas afirmações e tendências demasiado críticas e demasiado absolutistas, tentando ultrapassar completamente qualquer ligação e intermediarização. O ser humano, em geral, tem que sentir e passar por certos níveis para comungar dos níveis mais puros e mais sutis da divindade. E são poucos os seres que, de facto, têm testemunhado estes níveis e, portanto, saibamos antes trabalhar com as nossas mãos e os pés em função da tradição em que nascemos, certamente abrindo-nos e fazendo as nossas sínteses com todas as outras tradições, pois, de facto, unida e sobrepujando e subjacente a todas elas está a tradição perene. Poderemos chamar a religião do espírito e do amor e da verdade, e que todos nós devemos cultivar de forma a que qualquer religião seja vista apenas como uma manifestação mais ou menos perfeita ou imperfeita de a capacidade do ser humano despertar mais o seu corpo espiritual e abrir mais o seu olho espiritual, flamejar mais no seu coração espiritual e comungar com os outros seres a estes níveis e ter a visitação do anjo ou do arcanjo e poder ter mesmo as visões e as bênçãos de alguma das faces ou de alguma das energias e graças da divindade. Possa assim este pequeno vídeo, gravado hoje 22 de novembro de 2015 em Lisboa, na zona de Santos o Velho, fazer o seu caminho e ajudar algumas almas a fortificarem o seu corpo espiritual, a clarificarem a sua ligação entre a pedra, com a ajuda dos seus amigos, neste caso até o cão, que leva
e a que acompanha o jovem à descida à gruta mágica, e que são também os animais que na nossa vida, ou as árvores ou as plantas, nos ajudam a harmonizar o nosso ser para que a pérola preciosa, o cristal adamantino, possa surgir, seja da nossa visão como transcendente e do mundo espiritual, seja do nosso próprio espírito. Possamos nós todos ter então mais capacidade de viver o espírito e viver harmoniosamente na sociedade que tanto precisa de seres em amor e sabedoria, e que com ecologia, com agricultura biológica, com espírito de fraternidade e de ecuménico, possam vencer todas as forças negativas, imperialistas e manipuladoras e consumistas e partidárias que tanto têm atrasado e dificultado com crises e com guerras e com terrorismos a marcha da humanidade. Conservando a alegria e a esperança e a inocência da criança, renascendo a cada dia, a cada momento, sê mais o Espírito, sê o Espírito, sê um portador do grau, pois em Portugal há também essa possibilidade de leitura. Porto, portador, Porto Grau, ou Porto, da costa, grau do coração, grau da comunhão com os mestres, com o anjo e o arcanjo e com a divindade. Possa o teu coração flamejar mais, possa este ensinamento da tradição espiritual portuguesa, síntese de tantas as tradições, já que os portugueses chegaram até à Pérsia com a sua tradição da taça do mundo de Chamejam, ou chegaram até à Índia com o seu conhecimento das energias espirituais, da Shakti, do terceiro olho, do despertar espiritual, e aqui sintetizaram desta forma que chega até aos nossos dias, num espírito de humanismo, de fraternidade, de comunhão com a natureza e com os outros povos, num sentido do bem comum, da sabedoria, e não dos imperialismos ou dos nacionalismos. Sê, portanto, o espírito, um filho ou uma filha de Deus, luminoso e criativo. Amém.